Amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui na plataforma. Nessa aula eu vou falar sobre as nomenclaturas das restaurações anteriores, que gera bastante dúvida, tanto entre os profissionais quanto entre os pacientes. Todo mundo tem aqueles pacientes que perguntam: doutor, eu quero fazer uma faceta, doutor, eu quero fazer um laminado. Mas quando é uma faceta, quando é um laminado? Quando é uma lente de contato? Que aqui no Brasil a gente popularizou esse nome, né, de forma comercial. Praticamente todos os pacientes que eu recebo aqui falam: eu quero fazer uma lente de contato ou uma laminado cerâmico com lente em resina, que mais recente agora se popularizou bastante também, as lentes em resina. E assim, de forma comercial, eu uso bastante lentes em resina, que é uma forma da gente ter uma comunicação mais simples com o nosso paciente, certo? Vamos iniciar essa aula falar sobre as nomenclaturas. São três: laminado, faceta, lente de contato. Todas têm o mesmo objetivo, que é restaurar a face vestibular do dente. Pode ser que envolva a proximal ou não, vai depender do preparo, do material que o profissional está trabalhando, que seja porcelana ou resina, vai depender muito do posicionamento do eixo do dente, do volume vestibular, pode ser que seja necessário desgastar um pouco, pode ser que não seja necessário ter esse desgaste, que seja um trabalho mais conservador. Então, esse preparo, esse volume dentário que vai ditar a espessura da nossa peça. E a espessura da peça que vai ditar também sobre a sua nomenclatura, a sua denominação, certo? Então vamos lá. Laminado se refere a uma lâmina, porém são peças que têm uma certa espessura, por volta ali abaixo dos 1 milímetro, 0,8 milímetros, pode ser considerado como uma lâmina. Pode ser que essa peça envolva também a interproximal. O fato dela envolver a interproximal não impede dela ser chamada de laminado, correto? Faceta já são peças um pouco mais robustas, acima ali dos 0,8 milímetros. Pode envolver interproximal também, certo? Vai depender do preparo, vai depender do material, do posicionamento do dente. Lente de contato. Esse termo aqui é utilizado mais somente aqui no Brasil. Então, assim, os profissionais brasileiros denominaram esse termo para facetas que são mais finas, mais delgadas, peças abaixo de 0,5 milímetros. Então, quando a gente tem ali dentes bem posicionados, que não tem tanto volume vestibular, que você consegue fazer uma peça com, às vezes, até sem preparo. Tem um caso em resina que eu fiz, vou mostrar algumas fotos aqui para vocês, que eu fiz o caso totalmente sem preparo, com lentes de contato em resina composta. Algumas peças envolveu a proximal, outras não, somente a face vestibular. Então, assim, tem alguns momentos que você afere com o espessímetro na peça que tem 0,3 milímetros, outros já tem 0,5 milímetros, certo? Então, assim, a gente tem essa variação, uma peça bem fina. Já a faceta é uma peça mais robusta, vai estar ali por volta de 0,8, 1 milímetro, às vezes 2, 3 milímetros, certo? E o laminado é aquela pecinha que a gente tem ela em formato de lâmina. Pode envolver interproximal ou não. Vamos lá para a gente ver alguns casos clínicos, para a gente poder ilustrar melhor. Nesse primeiro caso, são peças em resina composta sem preparo, certo? Se vocês observarem aqui, ó, onde a peça termina, tem a continuação do dente, não envolve a interproximal. Já esse lateral, ele desce um pouquinho aqui para dentro, esconde um pouco, seria dessa forma aqui, ó. Ele desce aqui nessa região, ó. Porém, a proximal ponto de contato é do dente do paciente, ele não foi rompido, correto? Então, aqui a gente tem uma peça que pode ser chamada de faceta, lente de contato ou laminado. Os três termos se encaixam nessa peça. Nessas regiões aqui, onde eu tenho um lóbulo de desenvolvimento, onde eu faço um desgaste maior para ter essa anatomia, eu tive alguns lugares dessas peças de 0,4 milímetros, então são peças bem finas. Aqui as peças no eixo de inserção, repare aqui para vocês verem nesse canino, ó, como que a peça termina. Ó.
ela termina escondendo aqui na interproximal, porém o ponto de contato foi mantido. Aqui a gente já tem as peças pronto para ser preparadas. Vocês vão reparar que a grande maioria só pega na face vestibular do dente. Algumas esconde um pouquinho na interproximal. Então a gente tem todos esses laminados. E aqui a gente tem propriamente dito as facetas. São peças mais robustas, mais grossas. Aqui a gente tem uma variação da faceta que seria uma faceta em L. Repare para vocês verem como ela faz o L. Ela vem aqui e vira. Ela envolve a face vestibular e a face oclusal, correto? Em alguns casos, como essa peça, ó, ela pode envolver a interproximal. Nessa daqui a gente só tem o envolvimento vestibular e oclusal, e aqui a gente tem o envolvimento interproximal. É uma faceta com a variação faceta em L, ela pega a oclusal do dente. Mais aqui adiante, outra foto, ó, dá para ilustrar de uma forma bem didática, faceta em L. Aqui a gente já tem uns... É faceta por conta da espessura, mas olha para você ver como que ela parece uma lâmina, como ela fica planinha. E aqui mais adiante eu tenho uma peça, ó. Aqui foi um mockup que eu fiz todas as características, anatomia primária e secundária, e quando eu faço a aferição com o espessímetro, repare bem aqui próximo, por transparência eu consigo enxergar a ponta ativa do espessímetro do lado oposto. Então assim, uma peça bem fina. Essa inclusive ela deu 0,3 milímetros cravado. E é o seguinte, essa peça eu faço na boca, tiro ela e faço a aferição fora da boca. Eu não fiquei desgastando a peça para a peça chegar nessa milimetragem aqui, ó. Eu faço a peça na boca e tiro. E a grande maioria dos casos, quando eu vou fazer em resina composta, no mockup, quando eu removo, é raro você ter peça acima de 0,8, às vezes 1 milímetro. As peças ficam bem espessas, bem fininha. Essa deu 0,3 aqui, ó, cravada. Então, assim, ó, devido a gente ter essa versatilidade da resina, você consegue modular a cor de forma, assim, com um prognóstico muito favorável, porque a gente tem resinas com várias tonalidades, várias matias, vários cromas de cor. E com a porcelana você também consegue, porém em casos mais finos, como esse aqui, ó, esse seria a legítima lente de contato, a gente não consegue alterar tanto a cor com cimento, mas vamos pausar. Uma peça bem delgada. O meu intuito aqui era restabelecer a guia canina. Repare que quando a peça entra em posição, a gente praticamente não tem alteração de cor do dente, mas eu tenho um aumento da borda incisal do meu canino e eu fiz uma correção das arestas de transição. Então, olha lá, uma peça bem fina, que foi feita de forma direta e indireta. Eu adicionei a resina aqui por cima, removi, fiz o meu acabamento e o polimento, fiz a cimentação dessa peça com cimento dual clear, transparente. Dessa forma eu mantive a cor dos meus dentes, não teve alteração na cor final do dente, certo? Então, para a gente fazer um resumo aqui dessas nomenclaturas: laminado, faceta, lente de contato, todas têm o mesmo objetivo, que é restaurar a face vestibular do dente. Pode ser que envolva face proximal ou não, vai depender do seu preparo, da sua estratégia, do material que você vai estar trabalhando, certo? O que vai ditar mais aqui vai ser a espessura da peça. Se você tem uma peça mais delgada, mais fina, ela se enquadra ali na lente de contato, no laminado, correto? Se você tem uma peça um pouco mais robusta, acima ali do 0,8 milímetros ou 0,8, vai ser uma faceta, correto?